Eu preciso de contexto. Vamos dar um Por que contexto, de repente então. explode essa bomba? Você já se falava sobre isso há algum tempo? Sim, Tinham indícios? Como que é? sim. Mas a grande questão nossa é que quando a gente vê um poderoso como esse, sendo acusado pela lei, que é a lei mais severa americana, que é a RICO, né? A lei mais Sim. severa que a lei que trata das empresas acusadas, as organizações que são Aqui, ó. constituídas e participam de esquemas de corrupção. Então, quando Amigo, você não pega acabou. uma lei como essa, que foi a própria lei, a primeira vez Uma que lei eles usaram federal. isso, essa lei federal, 1970. e a primeira vez que eles usaram, num caso parecido com esse, é do R. É, Kelly. Sabe o R. Kelly? Sim. O outro artista, que foi acusado em 2021, ele passou por um júri muito parecido com esse que vai ser do caso do Puff Daddy. Você me chama de Puff Daddy, que pra mim, É, P. pra mim Diddy é. Eu sou mais velho, então pra mim é Puff Daddy. Mas ele passou por um júri desse, um júri de 6 semanas. Diferente do caso do O.J. Simpson, que foram quantos dias lá? Foram 265 Foram dias. se não me muito engano. tempo. Um ano, cara. Foi quase um ano. Parou, né? Os Estados Unidos, todo mundo Parou. acompanhando. E os jurados incomunicáveis, né? Isso que é muito legal nesse caso E ele dele, tinha- porque o juiz entendeu que os 12 jurados e os 12 suplentes tinham que ficar incomunicáveis por causa do assédio da imprensa. Poxa. E nesse caso do R. Kelly, a mesma coisa, durante 6 semanas, jurados afastados, e eles decidiram levar para júri. O R. Kelly não quis se declarar culpado e foi para júri. Então foi a primeira vez que utilizaram, que é algo que acho que vai ser a mesma situação com relação ao Diddy, ao Puff Daddy. Ele não vai se... Que ele não vai, ele já passou por uma audiência agora, ele já se declarou inocente, mas são situações um pouco diferentes no sentido de que lá o R. Kelly tinha abuso infantil. Sim. Aqui não tem. Aqui não tem ainda. A gente não tem ainda. Porque Nessa denúncia ainda não quando tem. perguntam pro promotor, ele fala, não tem nada descartado. Não tem nada descartado. Nessa denúncia, o que tem, então, pra gente Tá. Pra começar o sintetizar assunto. Vamos a lá. coisa? É uma denúncia que traz fatos desde 2008. Sim. Caramba. Ou seja, eles fizeram um corte. Tem um corte, mas eu não Tem sei, um né? corte ali de 2008. Embora, quando a gente vê entrevistas das pessoas, falam que isso poderia ter começado muito antes. Já tinha... Já tinham elementos aí, acho que desde 99, Eu acho que vale a 2000. pena a gente contar um pouquinho historicamente Sim. do P. Diddy, tá? Vamos lá. O P. Diddy, ele entra na história dos Estados Unidos ali quando é alguém famoso, quando a gente tá no estouro da segunda geração do hip hop norte-americano, quando o rap norte-americano ele toma ponta do hip hop, porque o hip hop tem vários elementos, mas aí o rap começa a se acender como um ritmo que dá muito dinheiro. E aí a gente tem dois polos interessantes ali, que é o Tupac Shakur e o Notorious Big. E aí abre duas produtoras de rap muito famosas, que uma é a Raw Records e a outra é a Bad Boy Records, que é do P. Diddy. E os caras disputavam palco, disputavam uma série de outras coisas. E a característica desses caras do começo, a gente chama de rap predatório, né? Eles brigavam muito, eles tinham muita treta, eles traziam aquela pegada da rua pra dentro do rap e tinha muita violência nesse caso. Tanto que a família do Tupac agora pediu para reabrir o caso porque um dos caras presos pela morte do Tupac, agora em 2023, disse que o P. Diddy ofereceu $1 milhão para ele. Então desde essa época o P. Diddy já dava um pouco de problema, entende? Só que o rap ele foi crescendo muito nos Estados Unidos e ele foi virando uma potência. E a morte dos dois é uma morte que até hoje gera Estranhíssima. É isso. com O muita Tupac foi repercussão. assistir a luta do Mike Tyson, ele saiu, um Cadillac branco parou, queimou ele na bala dos caras. E aí teve Ninguém uns problemas de viu. investigação. Então, teve uns problemas de investigação tal. Uma investigação muito mal feita. Da Leste aqui. Você entendeu? Agora eu tô falando até que o pedido de matar o MC da Leste. Boa, para aí. E aí, cara, o que que acontece? O pedido foi crescendo, assim como outros produtores foram crescendo também, e ele começou a adentrar em meandros de Hollywood, esses lugares, e assim, como o doutor falou, como o Gustavo falou, desculpa, Não, Gustavo, Luciano. como o Luciano falou, a gente tem um corte. Mas agora, o que que aconteceu? Por exemplo, o Tony Buzby, que é um advogado famoso, que tem, porque lá nos Estados Unidos você tem a OAB por estado, né? Então ele tem um escritório que tem 9 estados a OAB, e ele já recebeu mais ou menos 3 mil denúncias do P. Diddy, só que ele conseguiu materialidade para 120 denúncias, que vai chegar também nesse ponto. Então eu falo que o P. Diddy, ele é um cara poderoso da indústria musical,
que ele começa a fazer várias coisas e ele não é punido até este momento. Então ele começa com as White Parties. Os White Parties eram festas, antigamente, até nos anos 90, que ele fazia e levava muita gente de Hollywood, e chegava um determinado momento que eles começavam a usar entorpecentes e começava a acontecer uma série de coisas lá dentro. E aí depois isso Mas muda aí ele pra já tinha freak mudado, off. né? Pra outra festa, né? Isso, depois algumas ele pessoas vai falam mudar. que nessa hora Como assim? não ficavam todas as pessoas da White Party virava para o uma- segundo momento. Seria um after. Teria uma segunda festa. Seria um after mais exclusivo, onde teria aí... Que são as freak-offs. Isso. Free? Freak-offs. São essas festas. Mas eu acho que a gente precisa fazer um adendo aqui, porque as pessoas precisam entender o que é a indústria de Hollywood. O que é essa indústria que não tem nada a ver com a nossa brasileira aqui. E eu posso falar porque eu trabalhei lá 5 anos. Trabalhei lá, eu trabalhei com eles. Então, assim, quando a gente para pensar em Puff Daddy e todo mundo tá falando Jay-Z, Beyoncé, eles não são mais pessoas, eles são produtos. E eles são produtos muito rentáveis, muito lucrativos. Então, quando uma pessoa chega a ser até uma questão um pouco infantil. Ah, por que o Jay-Z não fala? O Jay-Z e Puff Daddy são super amigos, mas são amigos independente de terem feito trabalhos juntos. Porque eles são 2 produtos muito poderosos e muito importantes. Da mesma forma que a Rihanna, sabe? Jay-Z vale 2,4 bilhões de dólares. Rihanna vale mais de 1 bilhão de dólares. A gente está falando de produtos. E quando a gente para entender isso, e é importante que a gente entenda, porque não é Carla, não é Luciano, não é Vilela, não é você, nós somos réis mortais. Se acontecer alguma coisa conosco, nós vamos ali, nós vamos denunciar. Quando a gente está falando dessas grandes celebridades, desses grandes nomes, esses grandes nomes trazem muito dinheiro. E muito poder, né? E assim, quando eu digo muito, é muito, muito dinheiro mesmo, gente. Então assim, e eles são mimados. O que você quer? Ah, mas ele quer coisas que são abjetas, são coisas que são criminosas, mas ele é meu produto, ele me dá muito dinheiro. Entende? Então, como é que a gente faz pra gente dar o que ele quer? E ele continuava gerando... Exato, porque ele é indústria. entendeu? Ele me dá Aconteceu muita agora grana. do médico do Matthew Perry, né? Que assumiu que ele é culpado pela... Exatamente. Eu quero tal remédio, você dá. Eu quero tal não sei o que. E aí, como é que você... Só que quando a gente tá falando da indústria fonográfica, ela ainda é mais importante que a indústria de celebridades do audiovisual, como um ator. A gente está falando de uma geração, porque o próprio Puff Daddy, ele já não era mais só o cantor. Ele era uma marca, ele era um grande empresário, ele era um grande produtor musical. Onde ele botava a mão, virava ouro. Então, você achar... Aí começaram. A Rihanna foi traficada. Gente... A gente não sabe, pode até ser que seja. Se você me perguntar, Vilela, Carla, você acha que se ela fosse traficada, ela vai falar? Eu acho que não. E eu vou te dizer por quê. E as pessoas vão entender. Esses grandes celebridades, que são grandes produtos, eles vão fechar grandes contratos. Né? Então a gente está falando, por exemplo, a Rihanna tem contrato com marcas que são poderosas. Né? A gente está falando do maior conglomerado de luxo do mundo, que é do Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo. Quando você vai assinar um contrato civil, que é um contrato selado entre 2 partes, isso não fica... Ele tem todas as confidencialidades. A primeira coisa, vou te pagar uma fortuna, porque você vai me trazer muito dinheiro. Mas eu fiz uma busca sobre você aqui, por enquanto tá tudo certo, mas o que aconteceu na sua vida que eu não sei? Nossa. Neste momento, e tem uma cláusula lá, um NDA, você tem que falar. Porque aí você fala, eu fui abusada pelo meu pai, eu sofri, eu cometi um pequeno delito. Você tem que contar tudo. Porque a empresa quer saber aonde que ela está colocando o dinheiro. Pra vincular o nome, né? Exatamente, porque eu não quero escândalo lá na frente. Tudo bem, você está dizendo para mim que você não tem nada, que nunca aconteceu nada com você. Mesmo que você seja vítima. Nunca aconteceu, tá bom. Se aparecer um escândalo, você tem que me indenizar. Gente, vocês não têm noção do que... E é uma indenização... E a indenização é outra coisa. É um absurdo. É outra... E aí tem o pior. Aí tem uma outra cláusula mais pra baixo que vai dizer o seguinte: você tá vendo isso aqui? Daqui pra frente, você assinou um contrato comigo, não assinou? Assinou. Você não pode estar envolvido em nenhum escândalo. Então, não tem escândalo com você antes. Você falou pra mim que não tem. Você não vai se envolver em escândalo. Fechou? As cláusulas, não é que elas são leoninas, elas são um zoológico.
É um zoológico que tem ali dentro. Eu já vi esses contratos. Nossa. É assim, você fala assim... Isso aqui pode existir? Pode, gente. Então, mesmo que ela queira denunciar um crime, ela pode fazê-lo? Tá tudo certo. São duas leis, vamos dizer, né? São duas cortes completamente diferentes. Ela denuncia aqui. Você denunciou, você descumpriu uma cláusula aqui de sigilo, de um monte de coisa. Você mentiu para mim, você vai pagar, você vai me indenizar. A questão é o quanto que essas pessoas estão dispostas a ruir isso tudo. É isso que as pessoas precisam entender. Fora que, quando a gente tá... Você pensa numa grande celebridade, eles têm um séquito, gente, de PRs. Assim, hoje, os gabinetes de crise... Relações públicas. Exatamente. Deve estar se reunindo todo dia. É o seguinte, sabe aquele gabinete de crise? O que vai acontecer? Então, estão discutindo ali o tempo todo. Não, eles devem estar procurando, Carla, um monte de gente que sabe das coisas, oferecendo dinheiro. Ou pra cá, ou vai pra lá, ou fica quieta. Volta, né, Carla, pra aquilo que a Carla estava explicando. Por que a taxa de sucesso deles é tão grande? De condenações. Porque não é que nem o nosso sistema. Aqui a gente tem um sistema que é o princípio da obrigatoriedade. A partir do momento que chegou na mão da acusação do Ministério Público, que tem a prova de que um crime foi praticado, e eles têm uma probabilidade, indícios de certeza de quem é o autor, o Ministério Público aqui, salvo algumas raras exceções que estão na nossa lei, não tem opção. Ele é obrigado a denunciar todo mundo que está ali. Ele não tem a opção dele escolher e falar, não, peraí, é melhor denunciar fulano, mas não Beltrano, porque eu tenho que ficar guardando. Lá funciona diferente. Lá é o princípio da oportunidade. Então, essas pessoas que foram eleitas pela sociedade, elas têm a representatividade da sociedade para decidir quais as pessoas que serão submetidas ao julgamento e quais aquelas que, por outras razões, não serão. Então, isso que é muito legal do sistema deles lá, e por isso que aqui a gente fala, olha, eles levaram só, por enquanto, o Pediri. Mas quem mais que pode estar por trás? O que tem de materialidade? Tem fitas, tem áudios? O que eles têm? São 3 tipos penais que foram imputados para ele. E já te adianto. De provas. Então a gente vai chegar... O tipo penal, Os crimes com as provas. Vamos lá. Tá. Quais são os crimes e o que eles têm de provas? Por enquanto, a promotoria está muito fechada nesse caso, então ela não divulgou tudo que ela tem. Por quê? Porque isso ainda não foi para júri. Entendi. Isso ainda está num estágio anterior. Eles ainda fizeram primeiro um indiciamento, pediu a prisão dele. Esta prisão, se lá na frente ele for condenado, ele pode ser condenado até prisão perpétua. Pelo que foi imputado a ele. Federal. São 3 tipos penais que foram imputados para ele. Primeiro, conspiração para extorsão. Que é justamente pegar esta lei, que é a lei severíssima que os procuradores federais estão utilizando lá, que foi a lei que fez com que o R. Kelly fosse condenado. E eles falam, só conseguimos condenar o R. Kelly e falar que ele fez isso durante tanto tempo porque a gente usa essa lei. Porque aí a gente consegue trazer todo o arcabouço junto. Só para explicar o que é isso. Por exemplo, nessas festas no Freak Off, ele filmava as pessoas. Então ele tinha material. Então, elas sabiam que estavam sendo filmadas? Não. E aí o que acontece? Esse é outro problema. Então ele tinha material. Então ele falou o seguinte, se abrir a boca... Eu vou vazar isso aqui tudo. Eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua carreira. Qual que era a extorsão? Loucura, a extorsão em cima das testemunhas. Entendi. Em cima das pessoas que estavam lá. Essa é uma das leis. Que você não quer mais continuando fazer essas atividades sexuais, porque, em síntese, na acusação tá lá. Nessas festas, são festas que duravam dias. Ele drogava, segundo a acusação, ele drogava as pessoas para que elas continuassem a ter relações sexuais êxtase, ketamina, por prazos maconha, assim absurdos. E quando eles fizeram uma busca e apreensão na casa dele, desculpa da gente acharam, além de arma, as drogas, e acharam também mais ou menos mil óleos de bebê. De bebê, mas com o que tinha dentro do óleo? THC. Em alta dosagem. Então, o que acontece? Essas pessoas ficavam tão submissas e tão drogadas que elas precisavam de apoio médico. Olha só, a gente já está falando, a gente tem uma equipe médica para resgatar essas pessoas. Eles tomavam soro, porque assim, eles eram obrigados. Se eles não aceitassem, o que o Puff Daddy fazia? Ele contratava, profissionais do sexo, na grande maioria eram homens,
que eles iam ter que performar sexo ali com mulheres. Essas convidadas. Lógico que não é, enfim, com a Beyoncé, mas com a mulher que chegou lá para ele e falou, olha, eu queria que você empresariasse. Ela tá começando. Ele falou, não, lógico, querida, vamos lá, só que você vai lá na minha festinha. Chegou na festinha, é o seguinte, aqui, ó, você vai ter que ir, porque ele tem esse sadismo sexual, ele queria... Ficar assistindo? Exatamente, vendo aquela pessoa, porque aquilo é um estupro. Ela era obrigada a performar sexo com esses profissionais. Se ela não aceitasse, então é o seguinte, vamos usar drogas responsivas, que é a ketamina, te dá um êxtase, que é pra, né? E assim, ela ficava... E se ela não aceitasse, ainda apanhava. Porque elas relatam que tinham os cabelos puxados, elas apanhavam, as roupas rasgadas. Enfim, olha o tamanho. Olha, depois que ela saiu de lá, tava toda machucada, se a pessoa tava machucada, ele mantinha essa pessoa em sequestro em algum lugar, ele mantinha essa pessoa sequestrada em algum lugar, numa casa, num hotel, onde ele tivesse... Ela só ia sair de lá quando ela já não tivesse mais nenhuma marca. Agora você imagina a estrutura que o cara precisa ter pra fazer tudo isso. Então chegava numa hora da festa que ele falava assim, ó, agora a gente vai começar coisa séria aqui e tal. Muita gente que queria entrar no ramo fonográfico, ou precisava também, né? Igual a Carla falou, pô, queria fazer sucesso, ser empresariado, entrar nesse ramo. Ele aproveitava disso pra fazer as mais coisas objetas possíveis, cara, sabe? Então, assim, é um negócio horrível. E aí, pra você entender a loucura da coisa, quando fala da conspiração pra extorsão, quais são os atos de extorsão que ele fazia dentro ali? Tinha incêndio criminoso. Sim. Ele é acusado de ter praticado incêndio criminoso para ameaçar as pessoas. Tá. Incêndio criminoso justamente para que você ameace a pessoa. Você vai contar, você vai ser um X9 aqui do que tá acontecendo, você vai responder por isso. Você vai ser testemunha. Tinha sequestro, incêndio criminoso, suborno das pessoas, corrupção das pessoas, claramente, de diversas formas eles colocam. Podia ser gravando um disco, podia ser em dinheiro, podia ser em qualquer outra forma. E eles utilizavam dessas fitas de vídeo justamente como uma forma de proibir, de manipular aquelas pessoas. Então, o grande argumento que vai ter nesse julgamento, ligado ali à acusação e ao tráfico de pessoas para prostituição, que são as 3 acusações que ele tem. Que essa é a mais grave, essa que ele pega prisão perpétua. Ele pode pegar prisão perpétua. Ligado a isso, o grande argumento que a defesa ali está tendo é: todas as pessoas estavam ali de forma consentida e espontânea. Elas quiseram estar lá. Então é o consentimento. A defesa aqui, nesse caso, vai ser: as pessoas estavam sob consentimento. Que não tem no caso do R. Kelly, por quê? Porque no R. Kelly eu tô falando de menores. Sim, e aí o que acontece? Já a acusação, ela precisa provar que não havia ali consentimento, que era uma exploração, inclusive, ou esse consentimento foi viciado. Internacional de pessoas, porque essas festas também, elas, né, pegam a transnacional, elas vão para outros países. Sim. Então, enfim, ele não fazia festa só nos Estados Unidos. Teve um quarto de hotel que ele ficou tão danificado que eles tiveram que, só de concerto, ficou em $50 mil. Nossa. Tamanha loucura que não era essa festa. Então, você que queria ir na festa, Vilela, você tinha que rezar para não ser convidado, porque você não sabia se você ia sair vivo de lá. E aí todo mundo para pensar o seguinte: gente, para fazer uma festa desse tamanho, tem muitas pessoas envolvidas, muitas. O dono do hotel, por exemplo. O dono do hotel, mesmo que seja numa casa, vai. Você tem as pessoas que vão montar aquela festa, as pessoas que vão levar as drogas. Não é pouca droga, gente, é muita droga que a gente tá falando. A comida, os médicos, as pessoas que vão limpar. E aí entra um outro, porque assim, por que essas pessoas não falaram? Por que essas pessoas não denunciaram? Porque essas pessoas também estão amarradas em contratos de confidencialidade. Essas pessoas não podem abrir a boca. Você vai aqui trabalhar para mim. O negócio é o seguinte: se você contar o que você viu aqui, já tá, é o seguinte: você tá destruído, você pode até contar. Você vai me ferrar, mas eu vou acabar com a sua vida. Com a sua vida financeira. O cara que faz esse tipo de coisa, dessa magnitude, para destruir a vida de uma pessoa, assim, nem tô falando disso, ele destrói a vida da pessoa fazendo esse crime. Mas assim, da pessoa denunciar ele, o que ele tem capacidade de destruir a vida dessa pessoa é uma coisa absurda. E tem uma série que é muito boa, vale a pena todo mundo assistir para entender o que é essa indústria, que se chama Ray Donovan. É uma série da HBO Max. Quem interpreta
o fixer, que eu vou explicar o que é isso aqui pra vocês, é o Liev Schreiber, que é aquele gato. Você fala assim, porque ele é um criminoso, mas você acaba torcendo, aquelas coisas do anti-herói, né? O que todo mundo tá querendo? Ah, mas o Jay-Z tem que falar, a Beyoncé tem que falar, o Justin Bieber tem que falar. O que a promotoria, na verdade, mais quer, a informação que eles querem é saber quem são os fixers. Que são... Do Puff Daddy. Porque, assim, essas pessoas são caríssimas, eles são verdadeiros fantasmas, é dificílimo você conseguir saber quem são eles. Até porque podem existir outros. Exatamente. São caras que E aí são fazem sumir qualquer prova. essas tudo. que Eles faz serviço sujo. trabalham na ilegalidade. Filme Lobos lá da Apple. Lá. Exatamente. Você sabe O cara que que- chega na Ela cena do bomba, crime e é. fala, deixa comigo. É o cara que entrega o dossiê pro poderoso, né? E aí o que acontece? Quem usa muito fixer nos Estados Unidos? Essa indústria que é muito rica, porque eles custam muito caro, caro. e os políticos. Quando você vai assistir aquela série também, House of Cards, Tem vários. todo congressista tem um fixer lá, né, dentro do seu gabinete, que é para cuidar das coisas que precisam desaparecer. Gente, o fixer vai desaparecer com tudo. Na série, essa do Ray Donovan, é logo no primeiro ou no segundo capítulo, olha que coincidência. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Sabe quem mais vai te dar informação? Não é fofoca. São os roteiristas. Os roteiristas sabem muito. E eles também não podem falar. Eles estão Claro. amarrados em contratos. Tem fontes. Mas eles vão jogando pequenos drops de história, que aí depois você vai amarrando e fala, pô, isso aqui... Olha a história de Ray Donovan. Ele vai ter que... Ele é chamado por um agente, fala, ó, cara, o cliente lá, que é um músico, tá no quarto, e o que acontece? A mulher que tá junto com ele tá morta. O que ele tem que fazer? Ele tem que sumir com aquela mulher, ele tem que sumir com todas as fitas, ele tem que sumir com todos os vestígios, Da entrada dela no hotel. e o cantor vai sair pela porta da frente, lindo, bonito e maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Aí essa mulher vai aparecer morta em qualquer outro lugar, ele entendeu? Ele tem ligação com polícia. Assim, é uma coisa assim que você fala assim, gente, isso não existe. Não, gente, isso existe. E o que mostra na série Ray Donovan não é perto, porque a gente sempre diz que a realidade ela supera a ficção. Então, é isso. O que aqueles promotores querem saber, quem são essas pessoas? Se eles vão descobrir, não sei. Tem fixers aí bastante importantes, depois eu vou trazer o nome, tem 3, tem um que foi até condenado nos Estados Unidos. E eles vão limpar tudo. E assim, quanto que custa? Ele vai chegar para você o seguinte, ó, vou te pagar. Você entendeu que é pra você ficar com a tua boca calada? Não, mas eu quero falar. Não, se você falar, você vai apanhar. Aí, o seguinte, ele é teu irmão, vou bater nele, vou matar tua família. E eles vão aterrorizando. Até que o que acontece? A vítima, essas pessoas todas, e esse é um cuidado muito interessante lá da promotoria dos estados de Nova York, que ela sabe disso. Por que é que essas pessoas não falaram? Porque essas pessoas são caladas o tempo todo, gente. É isso, então a gente está lidando com produto, a gente está lidando com coisas muito poderosas. É muita ingenuidade das pessoas achar que, não falou por quê? Não falou porque tem muito interesse em jogo. E se você não tiver maturidade suficiente para entender esses interesses, e quando a gente está falando é interesse financeiro, coisas muito pesadas, sabe? Crimes que possivelmente estão ocultos, que a gente não sabe, que você começa a puxar uma linha, vem Aparece um um monte monte. de coisa. Por isso que o que a promotoria está fazendo de Nova York? É o que o Luciano falou. Eles só vão entrar com aquilo que eles têm 100% de certeza. Dá pra ser comparado com o do Harvey Weinstein? Harvey Epstein. Einstein. Einstein, E o que acontece? Dá para ser comparado, o Harvey Porque lá Weinstein... também muita gente demorou muito pra... Ele era um magnata, né? Ele trabalhou anos na Miramax. Aí ele monta a empresa dele, que é a Weinstein Company, e simplesmente todos os... Ninguém chegava no Oscar sem beijar a mão do Harvey Weinstein. Ninguém chegava no Globo de Ouro, ou enfim, no Emmy, sem beijar a mão desse homem. Só que esse homem é o quê? Um predador sexual. Era o dono do sofá, né? E aí... Mas isso também acontece aqui, tá? Sim. Os crimes de Harvey Weinstein acontecem no Brasil. É que a cultura... Eu trabalhei anos na TV Globo também. Eu vou contar uma frase. Quando eu cheguei na TV Globo muito nova. E a primeira coisa que eu escuto de uma atriz já, de longa data lá. Todo mundo, né? Imagina, eu trabalhei na época da TV Globo que era assim, nada era mais Globo, importante. né? Era ela mandava. A gente não tinha internet, não tinha nada disso. A gente não tinha nem telefone. Era Estar na Globo Lembra era- que você tinha que... Era de gancho, gente. O telefone era assim. Ela me disse o seguinte, ela falou, pô, eu gosto muito de você. Te dar uma dica aqui. Isso vindo de uma mulher, tá?
Eu não vou falar a palavra porque ela é muito feia. Tá. Mas eu vou só comer. Ela falou assim pra mim: BU, vocês continuam? Tá. Tem poder. Eu falei: nossa, então esse poder eu não vou usar. Você imagina, eu tinha 20 anos. Você escuta isso. E isso, quando a gente fala, é verdade. A quantidade, eu presenciei aqui, lá nos Estados Unidos, menos esses contratos, sim. E muitas coisas eu não posso nem falar, né? Porque eu também assinei NDAs que eu não posso falar um monte de coisa. E lá é assim, é cláusula eterna praticamente, né? Uma lei completamente diferente da nossa. Você não abre a boca, você não fale nada, você não pode dizer o que você viu aqui. Eu não vi nada, eu não vi crimes, tá? Deixar isso claro. Mas eu não posso contar coisas que eu tenha presenciado numa determinada reunião. Por que vai para esse caminho e não vai pelo outro? Mas aqui, quando eu trabalhei na época na TV Globo, eu vi coisas que até Deus duvida. Entende? Lógico que a gente não tem o fixer. Mas tudo era permitido. Era muito comum. Você vai conseguir um papel aqui de atriz dependendo do que você fosse fazer ali, que você topasse fazer. Isso, graças a Deus, vem mudando. Mas a gente tinha uma indústria que era toda movida. A indústria do entretenimento, ela é uma indústria podre, gente. E cá tinha o famoso escândalo judicial. Quartinho do cu e do pó, né? Exatamente. Era o teste do sofá. Mas todo grande escândalo judicial, ele traz um conflito invisível que é claro. É o abuso de poder versus a fragilidade do sistema. Exatamente. Esse é um caso. Pensa, são 20 anos aí de história que a gente está trazendo neste caso só. Olha o quanto essa pessoa se achava superior ao sistema de justiça norte-americano. Imagina a qualidade do fixers desse cara que conseguiu todo esse tempo. E aí... É a coisa que eu mais quero saber. Valeu o bilhete de loteria, aí, cara. Quanta gente não tá dormindo hoje? Não consegue botar a cabeça no travesseiro hoje? Sim. Porque quem ajudava, ou seja, quem eram os partícipes ali, os coautores junto com o Puff Daddy, para ter todos esses fatos, para conseguir fazer a exploração sexual, o trabalho forçado, o tráfico de pessoas. Grandes nomes. E também os fixers, que são quem vai lá e limpa isso depois. Que podem responder por crimes severíssimos, gravíssimos. Que a gente aqui, qual é o nosso tipo penal? Que é a pessoa que está simplesmente desaparecendo com todas as provas. Sim, e você tratando de uma organização criminosa, ali você tem uma obstrução à justiça clara. Absurda. Fraude processual. Então são diversos os tipos penais. Só que ali, e tem uma coisa que está tirando mais o sono das pessoas. Eles sabem que tem, mas não sabem quem são os colaboradores da promotoria. Ou seja, tá matando eles. Tem algumas pessoas que estão colaborando com informações que poderiam ser acusadas junto e estão fazendo delações ali em troca de não serem acusadas. Com a grande questão, ninguém sabe quem são essas pessoas. E ninguém sabe ao certo quem são as 50 vítimas que já falaram com a promotoria. Mas você pode ter certeza que a máquina do Didi desses fixers, eles estão trabalhando para descobrir, né? Ah, sim, claro. Porque daí ele chega no cara e fala, olha, eu tenho todo esse até pra matar essas pessoas, exatamente, para tirar a vida dos caras também. Porque o que acontece? Quando a gente para pensar, ele contratou um dos maiores advogados americanos, que é preparadíssimo para trabalhar com esses tribunais federais, porque a gente não está falando de um tribunal estadual, é um tribunal do júri federal. Esse cara, ele defendeu aquele Keith Raniere. Sabe quem é o Keith Raniere? Não. É o famoso coach. Olha aí, gente, olha o coach aí. Vê se acha a foto dele. É muito bom. Esse cara pegou 120 anos. 120 anos. E o que acontece? Qual era o crime desse cara? E ele envolve também a indústria, ele leva a gente da indústria das celebridades americanas, porque... O que ele te enganava, dizendo também que ele ia, né, trazer todas as soluções para sua vida, que a sua vida ia melhorar, que ele tinha todas as respostas. E ele foi enganando muita gente durante muito tempo. Porque, no fundo, sabe o que ele queria? Ele queria poder transar com aquelas mulheres. Ele é um predador sexual. Lá na frente, ele vai começar a colocar o plano dele em ação. O que ele faz? Ele vai começar a marcar essas mulheres com ferro quente. Nossa. Assim, é uma coisa horrível. Então, e ele dizia... Olha como ele enganava as pessoas. Gente, eu comecei a ficar com raiva de coach, né? Aí, ele dizia o seguinte... esse símbolo que eu tô marcando, e ele marcava a virilha dessas mulheres, são os 5 elementos. Terra,
água, fogo. Mentira, era o K e o R, que ele fez um logo que parecia as montanhas. Dele. E qual era o grande plano dele? Era a pirâmide do sexo. Ele pegava essas 9 mulheres, eram 10 mulheres, daí essas 10 elas tinham que arrumar outras 9, ou era o inverso, eram 9, pegava 10. Aí, né? Esse doido aí. E aí o que acontece? Tem uma atriz famosa, coloca ela aí, coitadinha, ela ficou completamente louca. Ele não fez a transação penal. Todos os outros, todos fizeram transação penal, inclusive a atriz. Acordo. Ele queria que elas fossem buscar mulheres para ele. Então ele transformava a vítima em agressora. Olha a perversidade desse homem. E ele dizia, não, mas eu estou fazendo isso para o bem da humanidade. Bem da humanidade, desculpa. Ele estava fazendo aquilo para, entendeu, alimentar o desejo dele próprio, perverso dele, porque ele sexual, é um predador sexual. Este advogado de defesa que é muito bom. É o Alexander Shapiro, né? Não, é o outro. Eu tenho o nome dele, eu vou trazer. Fez o caso dele. Tem um outro caso que é dos remédios também da indústria lá nos Estados Unidos, que é um remédio que é para o tratamento, né, do HIV, que custava $17,50, uma coisa assim, que a empresa vai pegar esse remédio, quando tem o boom, vai vender a $750 cada cápsula. Quem vai defender? Esse mesmo advogado, vou trazer o nome dele aqui já, e esse cara também é condenado, aí é um crime, enfim, que não pegou 120 anos, pegou aí um bom tempo, mas ele tem muita experiência, e o que ele vai fazer? Ele quer derrubar os argumentos. Porque se ele conseguir derrubar o argumento de que aquelas pessoas estavam lá de forma consensual e não obrigadas, ele ganha. Então, o que do outro lado tem que ter? A promotoria tem que estar muito bem municiada para ir adiante. Eu acredito que eles estejam, porque eles estavam nisso há muito tempo, gente. Isso não começou de ontem, então eles têm material suficiente para entrar ali e brigar. É lógico que eles vão chamar, os advogados vão falar, olha, vamos aqui entrar num acordo e eu não peço talvez a prisão perpétua, eu vou pedir algo menor, mas vamos entrar numa transação penal. O que o Puff Daddy do outro lado tem? E quando a gente para pensar, ele tem muito dinheiro. A gente está falando de um cara que já chegou a valer quase $1 bilhão. Ele tem poder financeiro, por isso que a juíza também não concede, né, fiança para ele, porque ele foi trocou o juiz, né? Acabou de trocar o juiz semana passada nesse caso, porque o juiz que estava no caso, ele entendia que se ele não tivesse agenda, que tinha sido um juiz que tinha sido nomeado ainda ele tinha sido nomeado pelo Obama, lá em 2011. Que se ele não tivesse agenda disponível para fazer o júri, ele ia pedir para outro juiz assumir. E aí assume agora um juiz que foi nomeado pelo Biden. E uma informação nova, saiu agora. Eles querem o julgamento, a defesa quer o julgamento, o júri, que seja realizado entre abril e maio de 2025. Então a defesa já entrou com uma moção agora, com um pedido para que o julgamento seja realizado entre abril e maio de 2025, para já começar a ter logo o processo. Ou seja, eles querem acelerar, porque todo mundo esperava que ia demorar pelo menos um ano para começar a ter o júri, e a defesa está acelerando o pedido para que tenha o julgamento quanto antes. Isso é estratégia de defesa, clara. Para que você limite a acusação, limite o quanto serão investigados os fatos. Mais coleta de prova, mais produção de materialidade. E eles ofereceram 50 milhões de dólares pela fiança dele, o que foi prontamente negado. O que eu consegui algumas informações ali de fontes privilegiadas ali até da autoridade policial local, é que algumas testemunhas estão no medo até no programa de proteção à testemunha. Essas testemunhas, elas estão em outros locais, elas foram afastadas exatamente para que ninguém tenha acesso a elas, porque elas têm muito medo, elas correm chave, né? muito risco. E assim, então, algumas testemunhas estão, né, principalmente essas testemunhas que podem corroborar com toda a informação de que, de fato, aquelas pessoas que estavam nessas freak-offs, essas festas, elas eram drogadas contra a sua vontade, que elas, infelizmente, elas praticavam sexo contra a sua vontade,
né, que tudo ali era gravado sem o consentimento delas, apesar deles assinarem um monte de, enfim, de contratos e acordos para entrarem nessas festas. E, enfim, muitas vezes você não sabe nem o que você está assinando, né? Tá dito aqui, ó, eu vou te filmar. E a pessoa, não, mas eu não assinei, não, mas está aqui. Então tem uma questão de uma briga jurídica ali muito grande. E tem um outro caso que é muito bom da gente lembrar aqui, que é o da Elizabeth Holmes, que é o da Theranos, que foi a mulher que ela foi considerada o nosso Steve Jobs de saia. A empresa dela chegou a valer $1 bilhão, ela só vendia fumaça. Um dos funcionários dela era neto de um secretário de Estado americano. Ele tinha uma mordaça tão grande nesses contratos que ele não pôde testemunhar contra ela. O avô não acreditava nele. O avô morre sem poder ter refeito a relação. Olha que coisa... Mas olha que coisa legal lá que a gente vai ter. Lá eles têm o crime de perjúrio. Sim, não pode mentir. Assim como a gente tem o falso testemunho aqui, lá tem o perjúrio, que vale também para o acusado, para aquele que está sendo indiciado, um possível autor do crime. Aqui no Brasil, se a pessoa é um possível autor de um fato, ela vai se recorrer à Constituição Federal e vai ter garantida a ela o direito ao silêncio. Ela vai ter o direito de não poder produzir prova contra si mesmo. É um direito constitucional. Lá, se você identificar quem é a vítima, por mais que ela tenha o contrato, você vai chamar ela a depor e ela não vai conseguir se utilizar desse silêncio. Então, ela vai ter que expor os fatos. Então, é uma coisa assim, muito interessante, porque o consentimento, que é a chave desse processo, não é só, e é isso que as pessoas precisam entender, o sim ou o não. Porque se o sim foi manipulado, se o sim ele está viciado por fraude, coação, medo da outra pessoa, esse sim não é válido. Sim. E isso quer dizer que aquela pessoa estava manipulada e sob coação. Portanto, por mais que a defesa alegue que as pessoas consentiram em estar lá, a probabilidade de condenação é elevadíssima. Elevadíssimo. Até por conta da utilização de drogas. Eu não posso dizer que a pessoa consentiu quando ela já não tinha mais possibilidade alguma de oferecer resistência. Que no Brasil seria aquilo que a gente chama vulnerável. Naquela circunstância de que quando a pessoa não pode oferecer resistência, se um ato sexual for realizado, é crime de qualquer jeito, querendo a pessoa ou não. Por exemplo, a pessoa está em coma alcoólica e ela é violada. É o vulnerável, entendeu? Um caso de Boa Noite Cinderela. Cinderela, tal. E o nome do advogado dele é o Mark Agnifilo. Ele é um cara muito gente poderoso nos Estados Unidos. Ele é muito importante. Ele pega casos muito grandes nos Estados Unidos. Ô, Carla, já tem registros de políticos poderosos envolvidos com isso aí? Já saiu algum nome, alguma coisa nesse sentido? Porque isso aí influencia também, né? E o que acontece? O que está aqui na denúncia, o que a gente tem que se basear, porque tudo, se a gente não se baseia no que é real, a gente está no achismo, né? Aí pode ter acontecido, mas pode também não ter acontecido. A gente entende o trabalho da promotoria nos Estados Unidos de trabalhar com coisas com as quais ela possa checar, que ela possa caminhar, para que ela não tenha esse prejuízo. Porque o que a defesa quer? E aí eu vou explicar uma outra coisa que ninguém entende. A quem a notícia falsa vai ajudar? Nesse caso, a notícia falsa ajuda ele. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque se a promotoria cair no erro, coisa que eles não vão cair, porque ali é tudo macaco velho, gente, de pegar uma notícia falsa e levar aquilo, começar a considerar sem checar, é tudo que o advogado... Tudo que é. Que ele quer, porque falou, pô, se você trouxe isso aqui não é verdade, será que esse resto todo é verdade também? Você joga no campo da conspiração, né? Entendeu? Então, quando a gente você derruba a credibilidade. Quem é que tá... Quando a gente vai falar de notícia falsa, muito bom, principalmente nesses casos de grande repercussão, a gente tem que saber qual é o ponto zero. Tem que ir lá atrás, porque todo mundo está replicando, que nem a tia do Zap, né? A avó do Zap. Quem que começou com essa notícia falsa? E isso é muito interessante quando você começa a investigar isso. Porque você vai bater em alguns nomes interessantes. E principalmente em equipes de PR. Então, tipo, cara, vamos jogar uma bomba aqui?
porque isso vai, né? O povo quer. Aí veio a morte do Michael Jackson, tem envolvimento. E não sei... Gente, eu falo assim, gente, até a morte do Michael Jackson, quando eu fui procurar quem é o marco zero da história da morte, da notícia do Michael Jackson, eu comecei a rir, tive ataque de Mas qual que é gargalhadas. essa notícia do Michael Jackson? Eu também não soube. Do segurança. Que ele teria, o segurança, que está com ele hoje, teria cometido o crime em nome do Puff Daddy. Matado o Michael assassinado Jackson. do Michael Jackson. Isso. Porque teria uma gravação do Michael Jackson dizendo que as pessoas queriam matar ele. Aí você vai buscar da onde nasceu. É isso que as pessoas têm. Vocês gostam tanto de investigar? Ó, vamos aprender aqui com a Carla hoje. Investigue da onde nasceu. Quem lança essa primeira fake news é uma mulher, uma jornalista, tá, gente? Ela, na verdade, ela é uma pessoa bastante importante lá nos Estados Unidos, que se chama Candace Owens. E essa mulher não tem nada a ver com o universo da celebridade. Ela trabalha onde? No campo da política. Ela hoje ela é uma apoiadora ferrenha da extrema-direita, do Trump. Aí você para pensar, pô, por que essa mulher tá falando de Puff Daddy se todo o trabalho dela ali é em cima de campanha eleitoral política americana de direita? Porque dane-se, você não foi lá? Você não entrou no negócio dela? Você foi capturado. Ela conseguiu o que ela queria. Aí ela tá te dando a notícia que ela quer, as informações que ela quer de campanha do outro candidato. Você entende como o mecanismo é tão bem elaborado? Eu falei, cara, de onde nasceu essa notícia? Aí outras notícias que você vai procurar vão esbarrar com algumas coisas muito estranhas, que é para criar muita fumaça, para diminuir, talvez. Porque quando você começa a falar, e de novo, gente, enquanto não tiver uma comprovação, a gente não sabe. A Rihanna foi traficada. Gente, isso é gravíssimo. Correto? É gravíssimo. Mas e se isso não se comprova? O que o Luciano acabou de colocar aqui, a gente tem o quê? A dúvida. Com a dúvida, será que ele cometeu esses crimes mesmo? Com a dúvida, advogado bom, você tá ali no meio, você cria todo um outro sistema dentro daquele júri. Cenário, né? Porque você Tão muda. falando que ela foi traficada, Você tira o mentira. foco. Falando que é mentira, então... Porque, Vilela, quem que tem que provar? Quem alega. Claro. Isso! A defesa pode ser que não tem que provar nada. Ela fica olhando só falando, não, mas aquilo ali que ele tá falando, tu tem dúvida. Você O promotor, trouxe aquilo isso? que ele trouxe É aqui, mas perseguição, ele né? tá acusando disso, mas olha o que chegou aqui pra gente. E aí derruba o argumento dele, que seria um argumento fraco. Por isso que eles têm que ter muito cuidado naquilo que eles colocam no papel. Exatamente, você entende por que é muito... E quando a gente para pensar também, assim, tem mais vítimas, não tem? Mas se a promotoria entender que ela já tem material suficiente para caminhar com ele com uma pena altíssima, que é de prisão Eventualmente até perpétua. porque o estado de Nova York não permite... Lembrando que ele já não é mais tão jovem, né? Ele tem 50 aí. a pena capital, que é a pena de morte, ele nem precisa. Então, quando chegaram, porque eles fizeram uma coletiva anunciando que teriam 120 novas vítimas. Sim. Só que, tudo bem, chegaram 120 novas vítimas. Eles já estão verificando as outras denúncias há muito tempo. Você teria que começar do zero. Ele joga aquilo, é um balde de água fria na defesa. E assim, mas ao mesmo tempo, a defesa não é burra, sabe que ele vai ter que verificar aquilo tudo. Porque pode ter doido, gente que não fez nada, que não aconteceu com nada. Mas ele já joga e fala, você não se mete comigo aqui não, porque eu vou puxar mais cartinha daqui da minha manguinha. Com essa denúncia que ele tem aqui, ele não precisa mais de vítima nenhuma, gente. Ele tem 54 anos. Se ele pegar uns 30 anos, Já era. 84. E deixar claro aqui para as Apenas pessoas, no penal vai ter um só deixar juiz. claro para as pessoas que eu nunca fui na festa da farofa da GK, né? Porque daqui a pouco também aparece alguma coisa. Será que essa festa tem alguma coisa? Exatamente, eu nunca fui, então não vão foi, achar né? nada meu lá. Mas aí são outros crimes. Mas por que tem tanto nome de famoso, né? Tudo que tá aparecendo aí. Porque eles eram convidados. Convidados Vamos falar quem já apareceu. E ele administrava, querendo ou não, a maior das empresas da indústria. Sim, ele... Então as pessoas precisavam pedaço estar- lá, como chama o... Will Smith. Will Smith, o A gente tem ali... Tem o Príncipe Harry, que era Príncipe convidado. Harry também? Tá na lista dele. Príncipe Harry. A gente tem o Ashton Kutcher, que é o... Mas lembrando, nós sabemos das pessoas que estavam Nas festas. Nas nas festas. festas anteriores. Leonardo DiCaprio. Até um certo momento. Não. da festa. Sei. Até um certo J-Lo, momento. que foi mulher dele. Tem uma... Embora alguns vídeos estão sendo divulgados e ninguém tem muita certeza se são vídeos reais ou não. A J-Lo Mas- foi Foi a esposa dele. do P. Puff Daddy. Daddy? Foi. E ela chegou, tem um evento que, infelizmente, ela foi... Ela
acabou presa naquela coisa, né? Ela teve que ir até a delegacia porque foi uma briga. Ele atira. Ele saca do cara e atira. E aí o que acontece? Mas quem que segurou o BO? O segurança. Mas a J.Lo teve que ir até a delegacia, teve que prestar esclarecimentos. Assim, o rompimento também daquele casamento foi bastante estranho. Essas pessoas, gente, sabem muito. Não há a menor sombra de dúvida. Se você me perguntar, Carla, você acha que o Jay-Z sabe muito? Eu acho, eu tenho certeza que ele sabe Leonardo DiCaprio tava lá. Cara, todos os nomes que vocês estão falando Quem pensar, aí muito poder, né, cara? Todos esses grandes... São empresas enormes, né? Cada um desses... Agora, e aí estão ligados com causas. Quando você pega o Leonardo DiCaprio, ele tá ligado com um monte de causas que são importantes. Da Amazônia, né? Exato. Imagina. Quanto vale essa marca? Exatamente, o Ashton Kutcher tá ligado com a questão também de violência contra a criança. Então, de repente, opa, você é uma... E ao mesmo tempo você vê as imagens do Diddy com o Justin Bieber quando ele era novinho, você percebe no rosto da criança, para quem entende linguagem corporal, que na época era uma criança, o constrangimento. Ah, é? Hoje, sabendo das coisas, você olha ali aquela imagem e você fala... Tem o Eminem, tem um monte. Lógico que a gente tem outras pessoas que começaram a falar. O problema todo é que não são pessoas ali com muita credibilidade. E aí tem também as lacrações, porque todo mundo quer aparecer um pouquinho, quer dizer que eu tive lá, eu já falava, ninguém me ouvia. Mas falava mesmo? Porque não adianta você falar. Agora, se não tiver prova... E respondendo aquela tua pergunta, o que a promotoria tem hoje? Exato. O que a gente sabe que a promotoria tem? É aquilo que eles colocaram no papel no indiciamento dele. Nós temos testemunhos, ou seja, eles ouviram uma quantidade absurda de pessoas, segundo a entrevista coletiva do procurador, do advogado do federal. Eles têm todas as apreensões realizadas na casa dele. E aí que eu acho que é o que pega mais. Os vídeos. Exato. Sim. Os vídeos dos momentos onde Isso você vai ser identifica as apresentado pessoas. pro júri? Vai Sim. ser apresentado pro júri. Se ele for ao tribunal, sim. E certamente vai bater com o depoimento dos caras, né? Das vítimas. É que ele precisa identificar cada pessoa que tá naquele vídeo, né? E se ela tá numa ação passiva, se o cara ali... Se ele era uma vítima, se ele era um Exatamente. partícipe, né? se Ele ele era estava omisso. apoiando, se ele estava ajudando. Nossa, É muito que legal. treta. E lembrando que o júri nos Estados Unidos, ele precisa ser unânime. A gente tá falando de 12 é? jurados. 12 pessoas. Os A Suprema Corte 12... americana entendeu que para esses casos, onde você tem condenações apenas elevadas, fatos Perpétuo, graves... Tem que ser Morte. unânime, então? Mas é diferente do brasileiro, no sentido de que no Brasil, como é que a gente faz? Você tem o júri para crimes dolosos contra a vida, então só pode ser para homicídio, induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, infanticídio e o crime de aborto. Para essas 4 hipóteses, são crimes dolosos contra a vida, nós temos júri. Ah, mas eu já fiz ser julgado no júri ocultação de cadáver, porque ele era conexo a um crime doloso contra a vida. Aí atrai a competência. Temos 7 jurados, só que no Brasil o jurado não pode conversar. Entendi. Então o jurado, se ele conversa com o Lá eles outro, conversam entre você eles. anula o júri inteiro. Porque o nosso jurado, em hipótese alguma, Pode ser influenciado. ele pode ser influenciado. Então a gente tem ali que a decisão vai da cabeça dele. O que ele quiser decidir, ele pode olhar pra você, Vilela, e falar: nossa, o Vilela é um cara legal. Vou votar nele porque eu acho que ele não praticou nada disso que estão falando. É só a cabeça dele. Ele não precisa escrever no papel por que ele fez isso, não tem que justificar absolutamente nada. Nos Estados Unidos, a gente tem uma discussão diferente. Porque você coloca os jurados, primeiro para decidir, vocês já estão satisfeitos com a prova apresentada? Não, estamos satisfeitos. Aí vocês vão sentar, os 12, e debater sobre o tema. Vão debater se vocês acham que ele deve ser absolvido ou condenado. E, inclusive, muitas vezes os recursos que tem as decisões do júri norte-americano, o que se aborda é a profundidade da discussão dos jurados sobre aquela causa. O quanto eles estavam atentos à causa e o quão profunda foi aquela discussão. E se no Tribunal de Apelação entenderem que não houve profundidade, eles anulam o júri e faz outro. Tem um filme muito bom que fala disso aí, é 12 Homens e uma Sentença. Maravilhoso. Tem uma Sim. discussão É verdade. do É júri, maravilhoso. Bom demais. e que há o convencimento, o cara, ele começa a convencer todo mundo. Que tem que duas existe uma versões, né? dúvida. Tem duas versões. Tem duas versões, uma da década de 50 e uma da década de 80. Que todo aluno de direito tem que assistir. Você entrou no curso de direito, um dos primeiros filmes que te indicam e que coloca as pessoas para assistir é esse. Eu assisti no 1º ano de faculdade.
Não, e tem um advogado americano também, ele trabalhou no caso do O.J. Simpson, o nome dele é Alan Dershowitz, ele é um gênio, eu adoro esse advogado também. E ele tá no caso do Brian Kohlberger, que é o assassino, enfim, é o possível assassino de Idaho, ali da universidade. Ele tem uma frase que é incrível, ele fala o seguinte: eu só preciso convencer um jurado. Se eu convencer aquele jurado... E ele não mudar de opinião. Exatamente, porque o que ele falou, como a promotoria pediu no caso do Brian a pena capital, que é a pena de morte, você vai mandar essa pessoa, entendeu? Essa pessoa para a pena de morte. Vocês têm certeza? Se ele capturar aquele jurado, e é o que ele fala, eu trabalho sempre para ganhar um jurado, eu só preciso ganhar aquele jurado. Se eu ganhei aquele jurado, eu ganhei o caso. Já a promotoria tem que ganhar os 12 jurados. Entende? Não é brincadeira não, cara. E aí, Virar, a gente volta. Mas o pedido então vai entrar nessa dos no 12 pedido. jurados. Se ele quiser júri. Tá. Se não Porque ele aceitar pode a ser que ele transação. não queira ir pro júri, porque na lei federal ele pode escolher se ele vai querer o júri ou não. Esses casos, normalmente, O.J. Simpson, R. Kelly e tantos outros, eles preferem o júri. Porque eles entendem que no júri a chance de defesa deles é maior, de expor os argumentos, ainda mais com esses advogados que são realmente feras. Mas, vira lá, o quanto a gente tem certeza da condenação no Brasil? Num júri? Como assim? 57%. Porque o que eu preciso para condenar uma pessoa no Brasil, tá. dos 7 jurados, são só 4. Então, se o voto for 4-3, quer dizer que 57% daquelas pessoas que estavam participando ali no corpo de jurados entendeu que aquela pessoa merecia ser condenada. 43%. Eu acho quer dizer que- errado. Eu também acho errado. total. Eu acho que é muito pouco. Eu acho Tem que outros muito países pequeno, que né? utilizam Você tem que... maioria qualificada. Enfim, você teria que ter um consenso ali pra, né? Porque você, principalmente quando você tá falando de penas altas. Nós já tivemos 12 jurados. É que isso foi modificado na década de 40 no Estado Novo. Mas nós tínhamos 12 jurados e o empate favorecia a defesa naquela época. Sim. E aí, deixa eu passar para as pessoas, porque elas querem o nome dos fixers famosos. A gente tem aqui Ed Mannix, Anthony Pellicano e o Howard Strickland. Enfim, o Anthony Pellicano chegou a ser preso. Os outros dois não. Os outros dois foram nomes muito poderosos da MGM. Então, você veja com quem é que você está lidando. E eles, assim, ocultaram coisas, assim, horripilantes. Desde abortos, crimes, enfim, aquela determinada atriz não podia ficar grávida, ela ia ter o filho, né? Vale a pena, tem um livro que chama Fixers, aí se vocês quiserem colocar, é bem Quem é esse interessante. cara aí que você colocou, Tuti? É um dos fixers. Então, Esse ele- foi preso. Esse aí é o Anthony Pellicano. Ele foi preso. Ele era um ex-investigador da polícia. E ele limpou sujeira de muita Imagina gente. quanto vale a cabeça desse cara. Muita gente. O quanto ele sabe, né? cara? Então, o que acontece aí? Aí a atriz não podia ter filho, ela tinha o filho, depois ela adotava essa criança. Era uma confusão. Gente, vocês não imaginam o que esses fixers fazem. Mas eles são pessoas muito importantes. E não é só para a indústria do entretenimento. Na política também eles somem com pessoas, enfim, porque lá a gente é outro tipo, né, de crime, mas são crimes muito importantes. Sobre o... Dito, fale, pergunte. O Pedini, né, eu tava vendo aqui, né? A ex-namorada dele, a Cassie, em 2023, né? Que alegou que entrou com processo contra ele, alegando abuso sexual e violência física enquanto eles estavam juntos. Isso. O namoro começou quando ela tinha 19 anos e ele 37. Na época, a Cassie assinou contrato com a gravadora Bad Boy, Records de Diddy, e ela revelou que viveu um relacionamento muito tóxico com o rapper, né? Após anos ela falando, comunicado dela, após anos em silêncio e escuridão, estou finalmente pronta para contar minha história e falar em nome de mim mesma em benefício de outras mulheres que enfrentam violência e abuso em seus relacionamentos. O Diddy negou tudo em comunicado através de seu advogado, né? Sim, ela é a única que é conhecida. Tem as imagens, são imagens bem fortes, aí não sei se vale a pena colocar, Não, acho que não, Não, melhor não. não. porque Hotel, derruba, né? mas a gente pode É de um explicar. hotel, né? Eu tô vendo Ele aqui. vai bater Puxa muito pelo nela. cabelo, chuta ela no chão. E ele uma fazia coisa- aquele negócio de colocar os profissionais também do sexo lá pra. Com Transarem ela com também, ela é. pra ele ver. E aí o que acontece? Eles tentam sumir com essas imagens, mas eles não conseguem. Eles acham que sumiram com as imagens, ela consegue as imagens do hotel, e isso tá na mão da promotoria já há algum tempo, e agora com aquilo tudo que foi achado na casa dele,
né? Porque quem vai fazer... Olha que interessante, isso é uma outra coisa bem importante. Quem vai cumprir o mandado de busca, apreensão e prisão do Puff Daddy é o HSI, que é o Homeland Security Investigation, porque eles entendem que esse é um crime transacional, né? Transnacional. Ele sai da fronteira americana, né? O HSI, ele cuida das fronteiras. Exatamente. E eles vão fortemente armados. Aí também, de novo, teve uma reação horrível. Ah, por quê? Porque ele é um homem negro? Não, porque ele tinha R15 dentro de casa, algumas. Aprenderam a R15. Então, assim, é a conduta policial de chegar, exatamente. Você tem que estar armado, porque você não sabe se o cara tá louco do outro lado, ou pode estar usando, né, algum entorpecente e atirar contra você. E ali eles acham muita coisa. O Puff Daddy sai algemado. Dali ele é levado. Ele está hoje, um outro dado interessante, ele está no mesmo presídio, aguardando, né, o julgamento, porque só vai para a penitenciária depois de um julgamento ou de uma transação penal, aonde estava o Jeffrey Epstein, que é o famoso... Brooklyn lá, não é? Na prisão do Brooklyn, e que ele se enforcou, né? Ou foi enforcado, enfim, que também está ligado a todos aqueles grandes escândalos que envolvem, inclusive, né, nomes de políticos famosos, como Bill Clinton, o filho da rainha. E aí, voltando na teoria... não tinha como não morrer, né? E voltando na teoria daquelas teorias que surgem de conspiração, começa a falar de uma outra ex-mulher dele. Ah, é? A Kim Porter. Sim. Que morreu em 2018. Diz que estava escrevendo um livro. E dizem que ela estava escrevendo um livro para contar tudo isso. Aí, na semana passada, o livro foi lançado na Amazon. E aí, os filhos vieram a público, dizendo que aquilo era fake news, que era um absurdo, etc. E a Amazon... Ela removeu o link de venda daquele livro. Mas ali tinham várias histórias dela contando. Que pena, a gente tem que conseguir esse link aí, isso é importante. E ele estava fazendo uma série também com o Hulu. Ele quem? Entenda-se, o Puff Daddy, que era Diddy plus 7, que é o Diddy mais 7, que são os 7 filhos dele. A série foi toda cancelada, é um baita de um prejuízo. Quando a gente fala de Hulu, para as pessoas que não sabem, Hulu é NBC mais ABC, porque tinha a Fox também. Como a Fox foi comprada pela ABC, tudo foi cancelado. Já tava, era assim, eles tinham aquilo como um blockbuster, isso aqui vai vender muito, essa série vai, tipo Kardashians, vai ter um monte de temporadas. Olha só como ele era importante. E outra coisa que é bem interessante também a gente falar é que, do mesmo lado que a gente tem pessoas que estão contra ele, a gente encontra ali muitos fãs. Outras que estão a favor dele, que não acreditam em absolutamente... Foi a mesma coisa que o R. Kelly falava das entrevistas dele. Tem 1 milhão de pessoas me acusando, mas tem 40 milhões que estão ao meu favor. E assim, cara, com essa guerra de informação que a gente tem hoje, a estrutura que ele tem para plantar certas notícias e certas teorias da conspiração que puxe pro lado dele e uma galera acredite nele por viés de confirmação ou porque também por fã e essas coisas, é muito grande. Ele vai mover toda a estrutura possível que ele tem ali para tentar... Agora, o tempo que ele vai ficar preso até o julgamento... É uma coisa muito importante nesses casos. Para ele não poder... Porque se a justiça aceitar a fiança, porque eles apelaram, né? Sim. A decisão de primeira instância foi 50 milhões, não, como se isso não fosse nada, não queremos. Queremos que ele se mantenha preso porque ele pode continuar praticando os mesmos fatos. E os fatos que eles estão sendo acusados quais são? Justamente de corromper testemunha, de subornar testemunha. Sumir com testemunha, botar fogo na casa das pessoas. Se ele for solto, aí a gente vai ver uma realidade do julgamento. Se ele continuar preso, é outra completamente diferente. Porque a pessoa presa, o desejo dela, daquilo que a gente conhece dos casos, né? Daquilo... muda completamente. Ela precisa do julgamento para decidir o que vai acontecer com a vida dela. Enquanto ela tá solta, se ela estiver solta, para ela é muito melhor, porque ela vai estar em casa, se demorar o julgamento, tô ali com aquelas restrições que foram impostas, mas olha o tamanho da casa dele, olha o tamanho do patrimônio. Gente, ele tem então, muda uma cidade, absolutamente né? tudo. Não é uma casa. Então acho que Império. O que as pessoas têm que acompanhar a partir de agora é o que vai acontecer com essa nova justiça que teremos pela frente, esse novo juiz nomeado, se ele vai continuar para o outro caminho de querer colocar ele sob fiança e se a apelação dele vai dar certo.
E deixar claro uma coisa, o pessoal no chat tava achando que o nome da festa era café gratuito, né? Não. É Freak Office, não Freak Office. Não, O pessoal achou que era café gratuito. Vamos pra uma festa muito louca, onde tem café de graça, não é Não, isso? Freak Office. E tem uma outra coisa interessante sobre Mas é o as fake... estimulante que ele dava também. Interessante sobre a notícia falsa, porque o que acontece? Cada notícia falsa que é lançada sobre ele, a imprensa séria precisa derrubar. Então, olha só o que eles vêm fazendo. Então, sei lá, sai uma notícia falsa, o Associated Press tem que derrubar, a Reuters tem que derrubar, a BBC tem que derrubar, New York Times tem que derrubar. Então, assim, é uma guerra o tempo todo, porque nasceu isso aqui, de onde isso nasceu? Por que isso nasceu? Né? E é interessante porque isso aí é uma dispersão. Que é uma outra coisa que as pessoas não entendem. E todo mundo adora, né? Uma teoria da conspiração. Porque ele fez isso, aconteceu, matou. E quando você vai ver, não aconteceu nada daquilo. Na verdade, é uma pessoa extremamente perversa, é um sádico sexual, é um predador sexual e cheio de vontades, mas entendeu? Um grande... Eu tenho meu sabe aquela coisinha minha galinha dos ovos de ouro? Sim. O que a minha galinha dos ovos de ouro quer? Não, ela quer uma festa horrenda. Vamos dar a festa horrenda para ela, porque ela me dá tanto do dinheiro. E aí traz um monte de celebridade que, se vocês me perguntarem, eu acredito que aquelas pessoas sabiam. São omissas, porque estão ligadas a causas com o meio ambiente, estão ligadas a causa de proteção a crianças. Como é que você fala isso agora, que você estava frequentando a festa daquele cara? São produtos também. Nenhuma marca, isso é uma outra coisa que as pessoas têm que ter em mente, nenhuma marca quer estar envolvida em escândalo. Você está envolvida nesse escândalo? Não, mas você é vítima. Dane-se, a marca não quer escândalo. Marca não gosta de estar envolvida com crime. Essa é uma realidade. Então, a gente está nessa guerra, né, de braços. Eu acho que a promotoria de Nova York está anos-luz ali à frente. Eles têm um bom conjunto probatório, tem esse material todo que chegou e que está sendo analisado. E vamos lembrar que a gente está falando da promotoria federal, não é nem a estadual, né? Então, ele está respondendo por leis federais. O crime é gravíssimo. Pode aparecer mais coisa? Pode. Mas com o que eles já têm, o Luciano tá aí. Eu acho a questão, acho que da promotoria federal e o grande risco deles é a utilização desta específica lei. Porque é uma lei voltada às empresas. Então, quando a gente olha o indiciamento dele, tem todo um capítulo para falar da Combis Enterprise. O que seria esta organização? Que seria a empresa que estaria organizando os freak offs. O que seria essa organização, que é a empresa dele? E aí eles começam dizendo, não, ela é uma empresa que é de mídia, ela é gravadora, ela é detentora de marca de bebida, se eu não me engano é a Ciroc. Que é a Digel, né? Ele era o garoto propaganda, ele ganhava, gente, 60 milhões de dólares. Ela tem... Independente do uma agência contrato, de marketing. por ano, só da Ciroc. Ela tem televisão. Dólares. Só dessa marca, né? Ou seja, a empresa tem todo... Tinha contrato com a Pepsi. A empresa tem todo um ramo de atividade ligado e tinha uma TV, a isso, Revolt que lhe dá TV. muito recurso. Mas aí eles continuam falando. Mas também a empresa tinha por função promover a marca Sean Combs, que é o nome dele, do Puff Daddy. Marca de roupa. Que é promover ele, né? Promover ele. E também, aí eles continuam, tinha o objetivo de satisfazer os desejos do seu principal líder, do dono, do Sean Combs, que seria... inclusive com essas festas e esses desejos sexuais dele. Uma muitas coisa vezes meio cabendo as pessoas sendo exploradas. Lembra do Calígula? É isso aí. É uma coisa meio Calígula, Bem- porque bem moderado. é isso aí. Você vai pra uma festa e o Calígula ali, tava ali, ele tinha desejos e você tinha que... né? Satisfazer. Eu fico Satisfazer pensando a os quantidade desejos. de poder e de dinheiro nesse sistema que a pessoa tem pra poder desvirtuar totalmente isso daí e fazer uma coisa dessa, né, cara? Assim, e por anos fazendo isso, né? E de certa É forma, uma né? indústria doente. E muito de certa forma, cara, são poderes gigantescos agora em confronto com o poder do Ministério Público de lá, né? Da promotoria de lá e da justiça, né? Então é uma disputa de poder aí E a também, gente né? volta- Existe uma disputa muito forte de O poder. quanto que o sistema é falho. É. Como que o sistema não foi capaz de, ao 2 longo de décadas, 20 anos, proteger essas pessoas de serem vítimas de fatos como esse? Porque tem uma indústria do silenciamento, né? Que o próprio direito defendeu a partir dos contratos, né?
Sim, quando você pensa que você já tinha passado por Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein. Keith Raniere, pô, você falou, não é possível que eles não aprenderam, né? Esses predadores sexuais. Agora chega o Puff Daddy. E quem mais vem por aí? Porque é lógico que eles querem os outros nomes importantes ou os nomes que não sejam só as pessoas que ficaram omissas, mas são essas pessoas que vão dar continuidade a esse horror. Porque não é só o Puff Daddy que faz festinha do horror ou que promove isso. Tem outros nomes. Tem nomes de pessoas muito importantes e poderosas. A questão é como é que você chega neles. O problema é que o Kanye West ele entrou numa pira de teoria da conspiração e de loucura que as pessoas não acreditam mais na palavra dele, né? É que nem o rapaz lá do Raven, né? Que é aquele da Disney também. Ai, como é o nome dele? Esqueci Quem? agora. É Orlando, não é? É o... Gente, como é o nome dele? De Raven lá? Eu esqueci o nome desse cara, mas ele tá nisso aí. Ele também agora disse que, enfim, que o Usher foi abusado, que ele sabe de muita coisa. Enfim, mas tudo... Não adianta ele falar se ele não explica, né, pra eles. Luciano, você tem que provar. A grande questão é você ter você elemento de prova. Por que você não foi fazer nada? Não adianta as pessoas saírem falando se elas não provam o que elas estão falando. Não tem validade nenhuma. E a gente volta justamente, desculpa, mas justamente pra pergunta que tinham até feito pro promotor, por que 2008? Por que 2009? Porque é onde ele tem prova. Ah, tá. Então você faz um corte nesta linha do tempo que provavelmente é muito anterior, mas ele já está satisfeito com as provas que ele tem de 2008 a 2024. Está feliz, está bem com essas provas e tem ali a segurança de ir para júri com essas provas. Porque se ele começa a incluir, Vilela, para as pessoas entenderem, se ele começa a incluir fatos anteriores, mas ele não tem como provar, perde a credibilidade da acusação, você desvia o foco do júri e pode levar a uma absolvição. Para o assassinato de reputação funciona bastante mais para questão jurídica, legal. Não vale. É o que estão falando aqui que nesse vídeo de outubro de 2022, o Kanye West fala sobre um acordo que certas celebridades fizeram para evitar a prisão, aparentemente rotulando Diddy como um deles, né? No vídeo, ele diz, você não pode atirar em ninguém de qualquer maneira e a razão pela qual você pode falar é porque você fez um acordo. É por isso que você tem que vir até mim, você faz parte do acordo, você pode fazer tudo e sair da prisão é o que você prometeu. Aí fala também da relação do Diddy com o divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez, a J.Lo, cara. Meu, tá tudo... Vai entrando tudo. Daí você vê como é que a indústria é podre mesmo, né, cara? Deve ter pouca gente que se salva nesse sentido aí. Agora, mas se a gente pensar, né, pensando na cabeça da pessoa, não é que chegou em 2008 ela resolveu começar a praticar a exploração sexual. Não é assim que nós vemos nos casos reais da vida real, do dia a dia. Isso já é algo que já vem dele, que é uma pessoa de 54 anos, de muito tempo. Então, não é que ele se descobriu um belo dia e saiu do armário e sou um explorador sexual. Não, isso já vai uma construção ao longo dos anos. O que pode ter acontecido é que era uma coisa menor e conforme ele foi tendo essa impunidade pelo sistema, ele se sentiu na segurança de ir aumentando essas festas até manter em casa tudo isso que a promotoria encontrou. Uma estrutura de abuso coletivo, né? O pessoal tá falando aqui, o Usher, né? A relação com o Diddy, desde os 13 anos, que ele é meio padrinho da carreira do Usher, e desde os 13 anos ele ia nessas festas, participar das festas de Diddy. Caramba. Tem muita gente. Tem muita gente enfim, que não é celebridade, mas, enfim, é extremamente importante dentro da indústria. Você tem agentes, você tem executivos, você tem grandes nomes. E o Usher, ele servia mais ou menos como um cartão de visita, um cartão de convite disso daí, né? Um cartão de visitas, porque o Usher foi pego pelo P. Diddy novo, transformou o cara num dos maiores nomes do rap mundial e ele participava dessas festas. Então a festa ela acabava sendo uma espécie de entrada também no mundo fonográfico. E essas pessoas eram abusadas lá dentro. É o poder de você poder encaixar o cara na indústria também, que você consegue seduzir ele pra ir na E volta. na festa. Quem é o abusado e quem é o abusador? Tem uma entrevista que o Usher deu pra Howard Stern, que comentou que havia coisas muito curiosas acontecendo e eu não entendia nada na época, né? Aí o Howard perguntou pra ele se ele deixaria seu próprio filho participar de um acampamento dirigido pelo Puff Daddy e ele disse que de jeito nenhum faria isso. Pelo amor de Deus. Entenda o que quiser, né? O Howard Stern sabe de muita coisa. Ah, com certeza. Pergunta aí, Tucci. Vamos lá.
Também estão perguntando aqui se é mentira que a polícia encontrou um túnel na casa do P. Diddy ligado à mansão do Michael Jackson. O ser humano adora, né? Cara, isso ia ser um plot twist absurdo, hein, cara? Ó, mas isso... E ele tá lá. Não, e o Michael Jackson tá lá ainda. E ele aprendeu a cavar o túnel com o El Chapo lá do Sinaloa, do tráfico internacional. Exatamente. Boa, mas se me permite, isso é bom pra gente, essas conspirações, essas ideias malucas, para as pessoas separem o que é um jornalismo sério, que é aquilo que a Carla faz quando ela pega um caso, ela senta pra estudar, ela tem toda uma equipe que ajuda ela a pesquisar, mas ela está estudando os fatos. E olha que já conversei com muitos jornalistas, e a maioria dos jornalistas que eu conheço, eles pouco sabem daquilo que eles estão me perguntando sobre os casos em que eu atuo. Poucos sabem. Não vão atrás, não pesquisam, ouvem alguma matéria e já perguntam sobre aquela outra matéria, sem ler o processo, sem ir atrás da prova. De jornalismos, assim... Uma coisa é separar a Carla, que faz um jornalismo de primeira, que é aquilo que ela falou, bom, começou essa notícia, eu vou até o princípio para saber quem foi a primeira pessoa que divulgou, para saber se eu tenho credibilidade com relação àquela informação. Outra coisa é aquilo que a gente vê das pessoas achando que estão fazendo um jornalismo e não estão, que comentam sobre aquilo que não tem base, que não tem entendimento, que não conhecem. O que eu vejo hoje em dia das pessoas comentando sobre direito na internet, sendo que elas não têm o mínimo de conhecimento, mas o mínimo de conhecimento é absurdo. É absurdo. E aí você vai criando grandes celebridades da internet que não tem uma base sólida para comentar sobre aquilo, mas monetiza, dá dinheiro, diferente. Por isso que tem que procurar pessoas como é um historiador, sabe do que está falando, consegue fazer o link que é importante, que é o link ao longo da história, e jornalismo sério como o da Carla. Acho que deu para desmistificar bastante coisa do P. Diddy aqui hoje, né? Deu, né? Sem necessariamente tirar o peso das costas dele do que ele é, um predador sexual. Ele é um né? predador sexual, é isso que ele é. Infelizmente, essa pessoa que todo mundo admirava, ele tem esse desvio, primeiro, comportamental, né? Ele é um predador sexual, ele se deleitava fazendo tudo isso, ele usava o seu poder, né? E assim, não só o poder financeiro, mas o seu poder de influência para fazer da vida das pessoas algo miserável. Ele destruiu a vida dessas pessoas. Não foram poucas, porque assim, a gente está falando de alguns nomes que talvez sejam importantes, mas é a quantidade de pessoas que são invisibilizadas por ele. Quando a gente olha aquela imagem, né, do que ele faz com a Cassie no corredor de um hotel, que ele se acha no direito, porque ela estava tentando fugir no desespero ali, né? Você vê que ela coloca o capuz, tentando ir embora para ninguém encontrar, né? Sabe? Ela não ser identificada, ele encontra ela de toalha, E quase chuta, que nu, agride. chuta a cabeça dela, chuta ela, puxa ela. É porque ele tá acima do bem e do mal, não existe justiça para essas pessoas. Agora imagina, né, cara, você tira a dignidade de uma pessoa num abuso e você filma isso e você lembra essa pessoa todo dia que você tem uma filmagem. Imagina a tristeza. É a chantagem, Tá tirando a a dignidade extorsão em dela cima do da pessoa abuso, mesmo. Cara, é muito doido isso daí, cara. Aí você imagina o mal que não faz na cabeça dessas pessoas, né? Do que é... Enfim, Sabendo que um dia isso pode cair na mídia. Um dia um hacker pode pegar essas imagens e jogar. essas pessoas têm família, têm filhos, sabe? De repente você tá vendo ali a sua irmã, ou a sua mãe, ou a sua filha, naquele momento deplorável. Se isso for a júri, infelizmente muitas dessas imagens ficarão públicas. Porque aí a defesa vai pedir, a promotoria vai pedir, porque vai ter que ser analisado ali pelo corpo de jurados, inclusive. Veja a dificuldade de tudo isso. A gente está lidando com coisas que são muito sensíveis. Não é um filme, né? Não é uma série. É real. Outra coisa é que certamente esses vídeos vão vazar, as pessoas vão fazer julgamento das pessoas que estavam nesse vídeo,
de vítimas que estão ali sofrendo abuso e as pessoas julgando na internet se essa pessoa estava consentindo ou não. Então essas pessoas serão revitimizadas várias vezes. Exatamente. Exatamente. Vai ter essa cobrança, inclusive, né? É o que vocês muito bem falaram aqui. Será que ela não fez porque quis? Porque isso vai ser levado pela defesa dele. Certo ou errado, ele vai tentar ali, né? Escola. E aí, fez, não fez? Então, assim... Lembrando que é uma pessoa que tem muitos fãs. Olha ali, tem a Gisele... um secto de pessoas que vão acreditar naquilo que ele tá falando. Olha e talvez ataquem aquelas vítimas. Vamos pegar esse tribunal que está acontecendo na França agora, da Gisele Pelicot. Essa mulher que foi abusada por uma dezena de homens a pedido do seu marido. E aí, quando a defesa... É o julgamento do ano, viu? Vilela, o julgamento do ano tá acontecendo na França, da Gisele Pelicot, que teve a coragem de expor o próprio marido, que dopava ela, para que as pessoas fossem lá, enquanto ela estava absolutamente inconsciente, estuprassem ela. Durante anos, né? 10 anos. 10 anos. E aí, isso é levado... São 51 réus no processo. Isso é levado e a defesa dos réus diz, não, mas quem me garante que você não estava gostando? O consentimento por procuração. E aí a pessoa ela não responde. Ela falava como se fosse uma morta ali. Como é que a pessoa acha que eu poderia estar consentindo? Entende? É um desrespeito com a própria vítima, né? A pessoa fala assim, pô, mas você ficou 10 anos... e não percebeu isso, não denunciou e tal, e aí você revitimiza a pessoa. Realmente precisa ter muita coragem, cara, muita coragem. Ela começou a achar que ela estava tendo Alzheimer, porque ela tinha lapsos de memória. Caramba. Ela teve um monte de doenças sexualmente transmissíveis, de DST, pelo menos 4 constatadas, diversas lesões que a ginecologista dela não conseguia entender de onde vinham aquelas lesões, e tinha um casamento de 50 anos. Puxa. E ele possivelmente abusou da filha também. Cara, imundo é isso. E sabe o que é ter esse negócio do PDJ, que é interessante desqualificar as vítimas, porque deve ter muitos homens como ele ali na indústria fonográfica em Hollywood. Igual você falou do Epstein lá. Não, do Weinstein, né? Harvey Weinstein. Imagine quantos caras não tem como ele na indústria cinematográfica que resolveram assassinar a reputação da moça e não conseguir mais papel para ela, porque esses homens saíram impunes disso, né? Porque pega umas, várias pessoas ali, elas percebem que pegaram e elas recuam. Então imagina o tanto desses caras que tem, que fazem isso, e que quando um é pego, eles recuam na situação, mas acabam fazendo uma revitimização da vítima, né? Acabando, assassinando a reputação da vítima. Eu acho que também a gente, como comunicador, jornalista, sei lá, dono de podcast, advogado, a gente tem que também fazer uma defesa dessas vítimas. Sim. Para ajudar com que elas possam enfrentar o seu algoz, cara. Porque vai ser muito difícil. Isso é muito importante. Mais do que a gente ficar trabalhando em cima de teorias da conspiração, é como é que a gente ajuda essas vítimas. Como é que a gente muda essa indústria. O que a gente faz? Porque isso, né, quando você acha, não, mas agora já passou Harvey Weinstein, foi um escândalo. Não. Depois veio Jeffrey Epstein. Depois veio Keith Raniere. Agora Puff Daddy. Quem é o próximo que virá? E continua. E continua. Aí vem agora um caso do Roy Rosello, que é menudo. Então, assim, aí você vai pegando um caso lá atrás. Aí você pega o próprio filho de um magnata da indústria, que é o José Menendez, os filhos, contando que eles passavam por abusos. E aí, assim, numa boa, eu não sei o que sabe, o crime que eles cometeram foi brutal, horrível. Mas quando a gente para pensar que a gente tem ali a Anne Burgess, que é uma das mulheres mais importantes dentro dessa questão do perfilamento criminal nos Estados Unidos, ela é que monta o grupo de perfilamento criminal. O que a gente conhece, o nome serial killer, foi cunhado por eles. Ela, quando viu aquele caso, na época, ela falou o seguinte: aqui tem coisa estranha. Esse crime tem muito ódio. Porque eles, assim, eles atiraram na cara dos pais, né? Do pai, tipo assim, disse que era uma cena horrível. Ela falou, isso não é crime de ganância. Isso é um outro crime. Ela vai defender os irmãos. Ela falou, olha, esses rapazes passaram por verdadeiros horrores.
mas isso também foi negligenciado na época pela própria promotoria de Los Angeles. Então, veja a questão do abuso, como ela é complicada. E a gente tem um papel muito importante. E assim, qualquer pessoa que queira se comunicar, sabe, de trazer luz para, de fato, essas vítimas e cobrar. Nós precisamos de mudança. Não é só dizer assim, olha, minha empresa tem compliance, a gente está aqui no ISD, não sei o que lá. Não, mas cadê? É isso mesmo? Você vai patrocinar esse tipo de comportamento? Porque é isso que está acontecendo ali. O que nós... Esse é o nosso papel. Como a gente muda isso? Porque essas pessoas estão sofrendo. Não é porque você não sofreu um abuso que você não vai ter empatia. E eu, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, né? Nós temos aqui 3 homens que estão preocupados com a dignidade de outras mulheres. Sabe? Isso é muito importante. A gente precisa acabar com isso. Isso é muito nocivo. A gente está falando da indústria do entretenimento. É onde a gente se diverte.